pública. É importante que ela chegue nas comunidades, né, e em nome do prefeito Alexandre, teve essa preocupação, né, nesses 4 anos de mandato agora, de colocar um diretor de desenvolvimento cultural na nossa gestão, para poder a gente fazer o desenvolvimento cultural também acontecer junto com o turismo. A gente sabe que se fortalecer o turismo, a gente precisa fortalecer a cultura. Então, eu me chamo Davi Arruda, conheço algumas já aqui, alguns rostinhos. Eu sou diretor de desenvolvimento cultural pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo, SEDET, viu? Em nome do Ramon, representando a Keila Diosta, que é a nossa superintendente, e o Levi, que ficará à frente da pasta esse ano. Então, por isso que a gente traz, né, para a comunidade, primeiramente aqui, porque a gente quer muito que os distritos eles sejam atingidos, né? A gente quer ouvir vocês para poder levar para fazer mais políticas públicas de qualidade. A gente sabe que o artesanato ele tem um grande potencial no município, né? E vocês que são artesãs, eu sou artista, não sou artesã, mas sou artista, então a gente sabe como é fazer arte, como é fazer cultura no município, a gente precisa de apoio. E aí hoje ela é a Nines Gardênia, como agente territorial de cultura. Ela atende tanto o Vale, né, de Jaguaribe, Russas, Limoeiro, Pereira também vai entrar, Hererê, todo o Vale de Jaguaribe. E aí hoje a gente marcou esse momento, ela vinha para Jaguaribe fazer visita no Palácio e no Museu do Queijo Coalho, né, e algumas associações da cidade. E aí eu disse, não, a gente precisa ir no distrito. Então assim, eu vou deixar agora com a Nines. Ramon vai falar alguma coisa sobre a superintendência, mas que bom que a superintendência está presente. A gente quer muito atingir, vocês já foram atingidos pelos editais, né? Teve a Lei Paulo Gustavo, a PENAB, né? E a Superintendência de Cultura, como eu vim dizendo, a Nines, foi muito ativa nesse processo de ir nas comunidades, né? Que fizeram reuniões, encontros comunitários para escutar vocês. E hoje a gente vai fazer essa escuta, junto em parceria com a Nines Gardênia, né? Que ela vai apressar um pouco do projeto. Eu e a Nines, a gente fez essa seleção, ela ficou na minha frente. Hoje assumiu, e que bom que a gente conseguiu ter esse contato. Isso é muito bom, né? Fazer arte, fazer cultura é isso, é fazer parcerias, né, Nina? Seja muito bem-vinda a Jaguaribe. E agora eu passo para você e deixar aberto também para quem quiser falar, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro que tudo, queria agradecer, né, a presença de todos vocês aqui nessa manhã. E vou iniciar fazendo a minha aula de descrição, tá? É de costume. Eu sou uma mulher negra, de cabelos lisos, estou usando uma roupa preta, estou aqui nesse ambiente da Associação das Artesãs, é isso? Isso, é uma junção, né? Que tem fechado, enfim. Associação das Artesãs aqui de Jaguaribe. Um agente territorial de cultura, como Davi falou, foi uma seletiva, onde 5.000 participantes do Brasil inteiro foi selecionado 601 agentes territoriais de cultura para articularem, agirem em todo o Brasil. Aqui no Ceará são 24 agentes territoriais que estão fazendo esse trabalho de chegar mais perto do fazedor de cultura, para a gente estar fazendo articulações, mapeamento, procurando saber como que funciona, como que vocês agem com a cultura no município, principalmente no interior, né, nos territórios. Então, a minha fala aqui vai ser bem sucinta mesmo. Eu gostaria mais era de ouvir vocês, né? Esse programa chama Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que vem através do Ministério da Cultura, né? Onde a gente vai passando em várias cidades, desde Pereiro até o Palhano, atingindo o vale inteiro. Essa é a primeira articulação que eu estou fazendo fora da minha cidade polo, que é Russas. Já venho realizando ações culturais, conhecendo os pontos culturais do município e dos interiores de Russas, e vim para Jaguaribe com parceria com a secretaria aqui do município de Russas, com o Davi, que fez essa articulação para mim estar aqui hoje. E eu gostaria de ouvir mesmo vocês, como que funciona, como que é feito o trabalho da rede de filé. Através das informações que vocês vão me repassar, eu vou levar até o Ministério da Cultura, em uma espécie de um documentário que eu vou levar de tudo que eu consegui consumir de cultural aqui do município. E a partir dessas informações que eu vou lançar para eles, é que vai surgindo novas oportunidades de editar e vai gerar demanda, né? É isso
que o Ministério da Cultura quer. Ele quer saber como que o fazedor de cultura está trabalhando no seu município, como que o recurso está chegando, se está fomentando, como é que está funcionando a economia criativa em cada canto desse Brasil, certo? Então, eu estou representando o Vale inteiro, né? Eu acho que são 21 cidades que a minha região imediata vai atingir, e eu quero estar levando a informação de vocês também, certo? Eu já vi essa peça lindíssima aqui, é um trabalho que ele precisa ser valorizado, e através desses incentivos que vêm do governo, a gente vai conseguindo ver a nossa arte sendo valorizada, não só no nosso território, como fora também, né? Digo isso com propriedade, porque sou artista também. Quando a gente é artista também, a gente tem um olhar mais delicado, um olhar mais sensível, né? Então, eu queria ouvir de vocês, agradecer o nome dela? A Carol, né, que tem nos trazido até aqui. E eu queria ouvir um pouco a fala de vocês, o que é que vocês acham do trabalho que é desenvolvido, o que é que vocês gostariam que fosse enriquecido mais aqui no território de vocês. Bom dia a todos. Eu vinha falando no carro a respeito assim, que a cultura com relação ao artesanato, ela não avançou, ela deu pulos, né? Deu pulos. Foram rompendo etapas. Né? E hoje nós estamos no resultado, nós estamos 77%, porque nunca vai chegar a 100% e nem vai chegar a 80%. Né? E quando chegar nesse âmbito de chegar a 80%, é o sinal que alguém está perdido no caminho. Eu sempre digo isso. E com relação ao que nós avançamos, foi na área da produção, né? Que a gente, pelo menos eu mesmo, eu avancei bastante. Na área de conhecimento, que a gente foi atrás, a gente participou de desfile, né? Isso também foi muito importante. E com relação à ajuda do município, a gente teve, né, e a gente pretende continuar tendo, né, os anseios que representam o poder público, leve essa palavra que a gente precisa muito em relação ao apoio do município. Mas eu tenho me indagado muito, principalmente nas reuniões onde eu vou, em Jaguaretama, a respeito da gente estar inserido dentro de uma comunidade. Então, o que é que as associações estão fazendo para essas comunidades elas se evoluírem, né? Em relação ao artesanato. Eu sempre falei, e estou fazendo hoje em Jaguaribe, um trabalho que o Davi até falou assim, eu não sabia que você fazia esse trabalho, faço. A associação a qual eu sou representante, a Nascer do Sol, ela só não é uma associação de renda de filé. Eu peguei esse projeto da renda de filé e levei para amplos outros projetos, né, no acadêmico. Então, lá nós temos pessoas que fazem comida, as pessoas que trabalham no pneu, as pessoas que trabalham no gesso, as pessoas que trabalham na madeira, as pessoas que trabalham em palha, dentro da Nascer do Sol. Por que eu fiz isso? Porque o artesanato, eu preciso me alimentar. Então, se é de eu comprar lá outra pessoa que não fazem parte da comunidade, que eu falo da associação, então eu vou comprar dela, que ela faz o salgado, que ela faz o doce. Então, tudo isso eu trouxe para a junção do artesanato. E estou fazendo essa política, não só em Jaguaribe, fazendo em 4 cidades: Pereiro, Jaguaretama, Jaguaribara e Hereré. E isso, se a comunidade estiver atenta, ela sai ganhando. Porque diz assim, Carol, eu saí da renda de filé e fui para o salgado. Eu pergunto, qual é a indagação que você deixou de fazer a renda de filé para ir para o salgado? É porque eu passava meses sem receber. E o salgado eu vendo na hora e recebo. Por que você não faz essa mesma política dentro do artesanato? O que é que te impede de você ser uma grande empresária nesse âmbito? Então, isso, quando as pessoas falam assim, não tem a matéria-prima para fazer essa política, eu sempre dava, você é o grande problema. Porque qualquer área que você for enfrentar hoje em dia, na área do empreendimento, você vai ter esse grande problema da mão de obra. Então, se você não tem a quem faça, eu dei exemplo de você para começar. Quando eu trouxe um projeto da Tati Rabelo para dentro da Nascer do Sol, eu escutei das próprias artesãs assim, como é que nós vamos produzir
30 peças por mês. E logo, Carol, não é só na renda de filé. Aí eu olhei para ela, o que te impede de você trabalhar à noite? Se você sai de sua casa para ir trabalhar 3 horas, fazendo salgado, fazendo comida num restaurante, porque você não tiver 1 hora para trabalhar seu artesanato, que você vai ganhar, em compensação, o dobro. Então, hoje, dentro da Nascer do Sol, nós temos artesãs que elas trabalham, às vezes, de madrugada, para produzir para Tati Rabelo. E esse é um projeto que, infelizmente, os artesãos estão âmbito a deixar para trás, né? Quando aparece encomenda, eu não sei o grande problema daqui, mas lá como é que nós vamos produzir? Aí eu dava logo elas. Se você fosse trabalhar na minha casa, você ia ter que sair da sua casa que hora? 4 horas da manhã, porque eu moro no sítio. Eu ia te pagar um salário. Uma peça dessa que tu está fazendo para Tati Rabelo, uma peça dessa, tu vai ganhar 830. Imagina aí, produzir 10 peças. Então, sempre as pessoas têm que mentalizar, não é sempre que o outro vai te dar, mas você propor o outro a fazer aonde ele chegar, o objetivo dele. Então, sempre as pessoas têm que pensar que o artesanato não é só uma toalha de mesa, mas da toalha de mesa tu pode fazer uma blusa, tu pode fazer uma calça. Da toalha de mesa tu pode usar ela simplesmente como um vestido, do jeito que ela está aí, enrolou ela para que você pode usar. Então, é trazer utilidade àquilo que você tem de melhor. Entendeu? Então, o que é que está faltando hoje para as artesãs? Eu falo assim, coragem, oportunidade, certo? Tudo isso nós já temos. O que está faltando hoje? Você abrir a sua mente e ver que o mundo lá fora está só esperando por você ir até lá. Tá certo? Essa é a minha grande, hoje, visão que eu tenho. Já teve muito parado, gente, o artesanato. Teve um tempo de você chegar a oferecer um caminho de mesa e a pessoa dizia assim, não, eu não quero, porque isso aqui na minha casa tem, minha irmã faz. Aí você dizia assim, eu vou pegar esse caminho de mesa, eu vou fazer uma saia, vou fazer uma bolsa, vou pegar esse caminho de mesa, fazer um colar dessas rosas, entendeu? Complementar. As pessoas olham assim, vale, faz um caminho de mesa? Que faz isso? Então hoje a inteligência que você tem dentro de você como artesã é muito produtivo. Perguntar para mim hoje, Carol, tu fez o que tanto da vida? Se eu for dizer aqui, mas vixe, Maria, essa menina passou por esse leque? Sim, passei. Valeu a pena? Valeu, me tornou a mulher que eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa empresária, não digo que sou uma microempreendedora, não, eu sou empresária, porque eu tenho visão. Empresário, para ser empresário, não é ele ter 1 milhão lá no banco, não, ele ter visão. Se ele não tiver visão, o 1 milhão dele vai ficar lá. E acabou. Isso também você tem que tirar da sua mente que você não é uma coisinha pequena. Não, pequeno é você que está se tornando, tirar de você a sua grandeza que você tem, que é a sua mentalidade. E quando eu vejo, gente, onde o artesanato, ele hoje me propôs eu chegar, eu falo assim, que tempo de aprendizado eu aprendi lá atrás. Porque se você imaginar, eu fui cuidadora de idoso, cuidadora de criança, empregada doméstica. Aí se você for analisar de onde foi que eu vim, o que me ajudou eu a chegar aonde eu estou foi o artesanato. Eu com 9 anos de idade, eu sou filha de pais alcoólatras, sou filha de pai deficiente, não tenho estrutura familiar dessas qualificações, e busquei tudo isso dentro do artesanato. Quando eu cheguei a uma certa etapa, em 2001 eu sofri um grande acidente, fiquei paraplégica. E aí eu me agarrei no artesanato como terapia, sentada numa cadeira, sem poder andar. Graças a Deus eu voltei a andar. E foi através do artesanato que eu me engajei de novo dentro da escola, entendeu? E hoje eu vejo que o artesanato, ele me propõe o que eu tenho hoje. Eu falo assim, que caminho eu percorri para chegar onde eu estou. Então o artesanato é isso. O artesanato, vocês não vejam ele como um simples camisinho de mesa, que não te dá a oportunidade de você chegar em grandes mesas, em grandes lugares, porque isso é você que está dizendo, é você que quer ser. O artesanato, a nossa rede de filé, é como diz, ela é bela, ela é transformação de vida. Essa é a minha palavra para vocês. E vamos dar continuidade ao nosso projeto. Muito bonito. Carol, deixa eu fazer uma pergunta. Você está me falando que o artesanato te trouxe possibilidades, te abriu portas, né?
O que é que você faz para contribuir para a sociedade disseminando o seu saber? Como que você faz? Essa foi uma boa pergunta. O que é que eu faço? Eu dou aulas grátis dentro da comunidade. Esse município onde eu ando, eu simplesmente, quando a pessoa me chama, eu falo assim: você me arruma com o seu executivo da sua cidade, o transporte e aonde eu ficar. O resto me viram. E quando eu volto de lá, gente, por incrível que pareça, eu só não volto com aquilo que eu fui deixar. Eu volto muito mais. Porque às vezes não é o dinheiro faz parte do seu trabalho. Faz parte do seu trabalho, do seu sustento. Mas eu trago tanta coisa que você nem imagina. Quando eu chego, meu marido diz assim: lá vai, tu foi pra lá, só com a mala tu vai com esse monte de coisa. Tá entendendo? Então, isso é muito gratificante. Eu ensinei uma senhora de 86 anos, ela a fazer uma arte que ela dizia que não sabia, que era o ramatete, né? E aí ela disse: por que você aprendeu? Porque lá em Jaguaribe não ensinou. Eu falei assim: minha bisavó ensinou, minha avó ensinou, minha mãe me ensinou. Essa arte de matete é uma arte que ela é feita no ferro, né? E eu aplico no ferro, o desenho do ferro, a renda de filé, chama rematete, porque remate ferro com a renda. E isso é tão gratificante que quando eu saí de lá, ela disse: minha filha, não deu nada para lhe dar. Eu falei: não, eu vim aprender com a senhora. Isso eu faço também dentro da comunidade de Jaguaribe, né? Com trabalho voluntário, né? Aqui o Ramon sabe, aqui o menino sabe que quando eu chego elas perguntam: o que é que tu quer, Carol? Não, eu quero só o carro, né, Ramon? Então isso é muito gratificante. Muitas pessoas dizem assim, que eu estou ganhando da prefeitura, sou funcionário da prefeitura. Eu falo: eu não sou funcionário da prefeitura, né? Mas eu vou me tornar um funcionário da prefeitura. Eu digo desse jeito. Porque isso não tem dinheiro que pague, gente. Você passar seu conhecimento, você chegar ali: meu Deus, quero me fazer aqui. Quando você começa a sair de lá, muito mais cheio do que quando você chegou. Então, isso dentro lá da cidade de Jaguaribe, a semana passada, eu levei meu pai para Pereira, que todo mundo falava que eu era filho de deficiente, o pessoal dizia assim: o pai dela não anda. Aí quando o pai entrou, aí o pessoal que estava sentado aqui, me ficava todo mundo olhando assim: como é que esse homem anda? Tá entendendo? E ali quando ele passou para muitas pessoas a deficiência dele, por que ele tinha nascido daquele jeito ali, e hoje ele tinha visto onde eu estava chegando, que tudo que eu tinha para ser uma determinada pessoa e não fui, aquilo ali para ele era uma maior possibilidade. Ele com 74 anos, hoje ele está conseguindo passar para as pessoas que não foi aquela habilidade dele que possibilitou de eu chegar onde eu cheguei. Porque tem muitas pessoas que pensam assim: o pai dela é deficiente, mas o pai dela é simplesmente uma pessoa que anda de cadeira de roda. E não é, gente. Meu pai é deficiente, meu pai é agricultor, meu pai é da agricultura, meu pai vive da pecuária, meu pai vive da pesca. Então, assim, meu pai é uma utilidade sem tamanho. E o exemplo de vida hoje, para mim, quando eu vejo ele, eu falo assim: valeu a pena eu ter passado por esse processo, e hoje eu pude ajudar meu pai. Então, isso, quando eu levo dentro das comunidades, grátis, que eu falo grátis, mas não é grátis. Eu saio lá muito mais rica do que aquele que eu fui deixar lá. Essa fala da Carol é muito importante, porque ela trouxe a questão de ser empresário, né? Não precisa ter 1 milhão no banco, a gente precisa ter visão. E assim, uma coisa que me deixa muito triste ver que as artesãs hoje no município, né, hoje está tão mais unida porque tem as associações, né? Eu acho que não tinha tanta associação no município há um tempo atrás. A falta da cooperativa, né, que tinha: mas demora, eu estava até conversando com a Inês, demora vender, né? Demora vender. Deixa uma peça lá na cooperativa, como era, né, antigamente, nas cooperativas. Eu deixo lá e vai demorar a vender. Mas você pode fazer e deixar uma peça lá e fazendo outras. E passando pelos atravessadores, né, que hoje funciona assim, né? Eu estou adentrando agora no artesanato. Isso me deixa muito triste. Eu não sou do artesanato, mas eu sou da arte, sou da cultura, sou artista, sou cultural. Então, assim, o quanto o nosso artesanato ele é valorizado lá fora. E por que não valorizarmos e fortalecermos o nosso artesanato aqui dentro?
Pegando o teu gancho do queijo, a renda de filé, pela questão da união, da junção das associações, ela conseguiu um passo além do queijo coalho. O queijo coalho vem tentando a IG, né, a identificação geográfica, há algum tempo, e a gente teve um presente, porque uma instituição desistiu, não quis fazer, e como a nossa instrutora daqui, a pessoa que nos auxilia, sabia do desejo desse selo, ela disse, vamos levar para Jaguaribe, que a renda de filé quer. Então, ela juntou a gente aqui e perguntou, vocês querem? É tudo que a gente quer. Então, vamos fazer. Foi algo que fluiu tão, assim, rápido, porque tudo que precisava, a gente estava ali à disposição a fazer, a se reunir, a discutir. E, no final do ano, a gente foi contemplado já com a aprovação do selo. Assim, num processo muito rápido, que até o pessoal da Global ficaram assim, foi muito rápido. Mas essa questão da união, né? Eu costumo dizer que a valorização do filé, ele tem que começar pelo artesão, pelo próprio artesão. Em Jaguaribe, casa sim, casa não, sabem produzir o filé. Mas o que acontece? De tanto ter e de tanto fazerem, acumulavam, né? Não tinha valorização. A gente foi uma feira em Jaguaribe, a primeira feira que a gente foi ali em frente ao Palácio da Intendência. Aí a gente chegou lá, veio a SEARTE de Fortaleza. Eu acho que eu me lembro desse evento aí. Pois é, veio a SEARTE de Fortaleza, aí expôs lá barro, expôs algumas coisas de outros lugares e convidaram a gente para ir com a renda de filé. Aí vamos, a gente vai. Onde precisar que a gente esteja presente, nós vamos estar presente. A nossa associação foi com o nosso standzinho lá e tal. Chegou uma cidadã lá da cidade, aí ela olhou assim, quanto é essa saia? Eu falei, R$100. Aí eu dou 10. Eu digo, dá mesmo não, porque eu não lhe vendo por 10. Não faz perigo a senhora levar por 10. Então, assim, parte das pessoas, da valorização local. A partir dessa... Aí ficou engraçado, né? Mas isso ficou marcado, porque desse dia dessa feira para cá, de tanto a gente estar em todo o campo, de tanto a gente valorizar, de tanto a gente pisar no atravessador, as pessoas começaram a rever esse olhar com outros olhos. Então, realmente ela não vai dar por R$10. Então, a gente costuma dizer que para quem quer vestir artesanato, tem que ter dinheiro. Realmente, nem todo mundo pode comprar uma peça de artesanato, porque ela dá trabalho e a gente não pode dar ela de graça, porque a gente precisa do sustento. E quanto aos atravessadores, cada um sabe onde o seu sapato aperta. Eu acredito que ainda tem muita gente que precisa vender. Por quê? A gente produz uma peça, a gente leva para a SEARTE, que eu considero o nosso maior ponto, né, de comercialização, porque eles pagam bem e não reclamam. Só que eles demoram um pouquinho, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Dependendo, eles têm um fechamento no final do ano, demora mais. Então, assim, eu sei que existem aquelas pessoas que elas não podem esperar. Não é que elas não queiram esperar, é porque elas não podem esperar. Porque no nosso município ainda existe muita gente que não pode esperar. Então, ela prefere fazer uma peça bem rapidinha aqui, vender a R$12, R$13, do que fazer a mesma peça com um pouquinho mais de trabalho e vender a R$45. Mas isso é caso a caso. E existem pessoas que não precisam e continuam fazendo isso, mas aí é da cabeça de cada um, né? Eu digo que a renda de filé, se ela tiver 20 ou 30 anos aí para frente, porque a nossa geração ainda produz, dos 35 para frente, ainda produz, mas dessa geração para trás é pouca gente que produz.
pouquíssima. E eu acho que a falta está no incentivo. No incentivo de pequeno. Eu estou com um projeto chamado o projeto Cultura e Infância, chamado Teazinho dos Sonhos. A gente foi aprovado e a gente está desenvolvendo, que são de crianças de 0 a 12 anos. A gente está fazendo esse projeto lá na comunidade da Vila Fechada. É lá no nosso prédio da associação. Está em desenvolvimento? Está em desenvolvimento. Tá. Foi. Aí, as crianças, o pessoal, o preconceito das pessoas. Ah, mas é para aprender a encher tela? Primeiro, a gente teve que driblar essa informação. A disseminação do saber. A gente não podia dizer que era para aprender a encher tela. Porque se a gente dissesse que era para aprender a encher tela, tinha pai e mãe que não deixavam, porque lá 50% é masculino o nosso público. Os outros 50% é feminino. Então, é para encher tela? Eu falei, olha, não é para encher tela. A gente vai mostrar a nossa cultura. Para eles terem um contato com a nossa cultura, para que eles possam, onde eles verem uma peça da gente, eles possam reconhecer e dizer, isso aqui é lá da minha cidade. Lá onde eu moro tem isso aqui. Então, contar a nossa história para eles. Tudo bem. Conseguimos 35 inscrições. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer para segurar esses meninos, né? Porque eu precisava passar a técnica. Porque eu não podia só chegar lá e mostrar um caminho mesmo, deixando eles brincando o dia todo. Menino, se você soubesse o interesse desses meninos, depois de uma palestra que a Alcirene fez, ela fez uma palestra lá, ela contou a história dela e como era, que antigamente ela tinha que vender uma peça para poder ir para uma festa, para poder comprar um vestido. Então, eles viviam daquilo. Eles só tinham aquilo se fizessem um filé. E hoje eles têm tudo, né? As crianças têm tudo. Mas aí, ela pegou um vestido que a gente fez para o desfile do Dragon Fashion e mostrou esse vestido. Aí falou assim, vocês sabem por quanto eu venderia esse vestido? Aí os meninos ficaram assim, ela disse, R$800. Essas crianças, elas entendem o que é R$800. Teve mãe que disse assim, mulher, pelo amor de Deus, o menino chegou aqui, mamãe, pode trazer a grade. O que a senhora está fazendo que não está enchendo tela? Desse jeito. O que a senhora está fazendo que não está enchendo tela? Se vende um vestido de R$800. Mas foi um interesse e eles querem realmente aprender. Os pequenos, claro que vão ter a vivência só, né? Porque eles não têm, a gente não pode entregar uma agulha ou uma tesoura. Mas os maiores, eles realmente têm o interesse de aprender. Mas esse interesse só é despertado se tiver a recompensa. Se não tiver, no mundo de hoje que a gente tem tudo na mão, se não tiver esse incentivo de pequeno e essa recompensa real, eu não acredito que se desenvolva, né? Mas porque eu achei o fato deles saberem o que é dinheiro e se interessarem em fazer as peças, eu achei aquilo muito interessante. Porque tudo funciona de acordo com o que você escuta. A visão, ela vem de acordo com o que você escuta. E eu acredito que a valorização, ela tem que vir atrelada com o poder público. Porque a gente precisa valorizar a nossa arte precisa ter visibilidade. Para que ela tenha visibilidade, precisa de expansão. Então é aí que o poder público tem que entrar. Tem que entrar injetando, valorizando informações que cheguem. Eu venho com essa briga constante lá em Russas. Por quê? Há 20 anos existem circos itinerantes na cidade de Russas e foi preciso vir uma pandemia para sermos reconhecidos dentro do nosso próprio território. Entendeu? A partir daí, das políticas públicas, das leis de incentivo que vieram para nos valorizar e a gente ganhar visibilidade, foi preciso a prefeitura estar atrelada junto.
quando a gente fez uma apresentação em praça pública, onde a prefeitura estava mostrando os artistas da terra e valorizando, a gente começou a ganhar mais valor dentro do nosso próprio território, que a gente já vinha fazendo isso há muito tempo. Então, a gente não consegue fazer zoada sozinho. A gente precisa de parceria, de um conjunto, tanto das artesãs quanto do apoio da gestão. Precisa disso. Postando, incentivando, mostrando para o nosso próprio território o valor que tem um artesanato desse e de pouquinho ele ganhando expansão. Aí vai entrar na mente da nossa juventude. Nossa, um trabalho que a minha mãe fazia, que a minha avó fazia, tem esse valor gigante, é o que você acabou de falar. Então a gente precisa incentivar, mostrar e fazer com que a gente se reconheça, tenha o nosso próprio valor e as pessoas reconheçam o nosso valor. Isso aí vai agregar valor à mercadoria e ao artesanato. É como você disse, para vestir artesanato é caro, é uma peça manual, é todo detalhista. Se tiver um erro aqui, vai ter que desmanchar para fazer de novo. Então, nós mesmos temos que valorizar. Porque se a gente desvalorizar o nosso trabalho, a nossa técnica, e o mais importante, como eu tinha perguntado para ela, como que fica essa questão da disseminação do saber? Eu vinha conversando com ele aqui mais cedo, ele vinha falando, foi Chiquinha Gonzaga, né, que trouxe essa técnica para Jaguari em 1940, foi isso? Na década de 40. Então, vem se perpetuando há tanto tempo com a disseminação do saber. Né? E você falando que de uma certa época para cá, as pessoas não têm esse conhecimento mais. E não pode deixar morrer essa cultura aqui no município. Tem que sempre estar fomentando essa disseminação do saber. Isso aí é muito importante, isso é uma informação muito rica que eu vou levar daqui. Eu sou Levi, certo? Quem não me conhece, eu sou artista também, né? E hoje eu estou à frente dessa pasta, é passageira, mas eu estou aqui para a gente somar, né? Para que a gente venha a crescer e a valorizar essa renda que é tão importante no nosso município. Nos anos 2000, 2001, a gente resolveu levar para a apreciação do público aos festivais, né? Que Jaguaribe levou o tema Filé, Arte do Meu Jaguaribe, uma história de vida. E assim, as pessoas do Vale não conheciam essa renda tão rica. E assim, aí veio a questão de pensar como produzir o vestido junino. E eu acredito que muitas das barras da saia saíram daqui do fechado, né? Uma quadrilha. Para ver do meu sertão, né? Tia Lúcia era a presidenta na época. Ainda tem alguma peça? Tem, lá no Também a gente tem os registros. E assim, eu lembro que para cada barra de saia era 25 metros de barra, né, de babado. Só a questão da saia para que fizesse aquela armação e ficasse bem. E assim, foi um tema muito interessante, né, de ser trabalhado. Foram muitas pesquisas, muitas leituras, que eu até estava dizendo para ela que Chiquinha Gonzaga trouxe na bagagem dela, na década de 40, né, essa riqueza para o nosso município, que hoje Jaguaribe é muito forte. Eu lembro quando criança, eu morava vizinho a uma senhora que até hoje ela ainda trabalha com o filé. Ela é uma espécie de atravessadora, Dona Delcina, né? E assim, eu via as peças muito desvalorizadas para quem produz, né? E eu estive num carnaval em João Pessoa e me deparei com o filé. E encontrei uma tiarazinha de cabeça e achei essa tiara muito interessante e fui comprar. E quando eu comprei, há 4 anos atrás, essa tiara era o valor de R$75, né? Simplesmente um pedacinho assim comprido que amarrava na cabeça. Então assim,
aquilo me fez refletir como é que na minha terra, na minha cidade, tem uma riqueza tão grandiosa e as peças são passadas à frente por tão pouco, né? Então, assim, as meninas pontuaram uma situação bem interessante, que por sinal essa pauta foi bem acentuada por todas, a questão da valorização. Mas o valor, ele só é aceito quando ele parte de nós mesmos. Isso não só para a peça de filé, mas para qualquer outra situação. Para amizade, para relacionamento, para o que quer que seja, né? Então nós é que temos que nos valorizar, né? E outro ponto bem interessante que eu quero dizer aqui a vocês é a questão da união, né? A união faz a força. Eu creio que assim, quanto mais a gente unido, mais a gente junto, mais a gente vai conseguir ter uma produção bem adiante do que a gente possa imaginar, né? Sobre os atravessadores, foi também uma pontuação bem interessante, eu fiquei a ouvir, a refletir. Gente, os atravessadores são importantes, sim, desde que eles valorizem o trabalho de vocês. Não adianta vocês simplesmente passar o dia em cima de uma grade, lhe trazendo problemas de coluna, vocês sabem que traz. Você, né? Não é verdade? Deixando de fazer, muitas das vezes, outras situações para vocês pegar o suor de vocês e dar para quem não teve simplesmente um trabalho de nada. E por sinal, nessa época que a gente levou aos festivais, foi feita até uma paródia que era em cima daquela música Prepare o Seu Coração, né? E a iniciativa dela dizia assim: com grande satisfação a vocês eu venho contar a história do meu Jaguaribe, a cultura do meu Ceará. É gente de calo nas mãos, o filé é arte do meu lugar. Então, assim, é uma arte rica, né? Mas que também traz um trabalho grandioso para vocês mesmos. Então, assim, a partir do momento que vocês não dão valor o próprio suor de vocês, o trabalho, vocês estão se desvalorizando. Então, eu quero aqui encerrar minha fala. A gente já está bem, né, com a hora avançada, mas eu também quero agradecer a presença de vocês. Assim, é de muita importância, porque não adianta a gente vir sem ter vocês. A gente agradece desde já, vocês são dona de casa, tirar esse tempinho para vir até aqui nos ouvir. Então, que vocês levem alguma coisa, assim também como a gente vai levar. A fala das meninas foram de extrema importância para que a gente pudesse absorver e levar ideias e buscar e lutar, porque assim, o filé, o queijo coalho e as demais culturas é uma luta constante, né? Nós que eu costumo dizer que nós somos cultura viva, né? Nós somos cultura que transmite, né? Então, se não existe essa cultura viva que somos nós, a gente não vai conseguir transmitir. Porque outro dia, aqui teve um hospital no centro da cidade, que todo mundo conhece, o Hospital Dr. Campelo. Eu estava numa lanchonete e tinha uns jovens de 16, 17 anos, e eles perguntando um para o outro o que funcionava ali, por que aquele hospital não existia mais, quem fazia parte. Então são essas culturas que tem que ser mantida viva na memória das pessoas, principalmente dos jovens. Então, essa cultura, como a cultura junina, como a cultura do nosso município, a demolição de prédios que Davi colocou, assim, tem que ser levado para dentro das escolas. A gente precisa dizer às pessoas quem foram as pessoas importantes de nossa cidade, quem foi que trouxe a renda do filé, quem foram as pessoas que levaram nome, vez e voz da nossa terra. E para isso, nós que somos agentes culturais, precisamos de estar presente diante dessa situação, né? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado e tenham todos um bom dia, viu?